Oi, o meu nome é Erika Alves, eu tenho quase 20 anos, eu moro em Cabedelo, na Paraíba, e fui aprovada recentemente pelo SISU em Medicina na UFPB. Hoje eu vim contar um pouco da minha trajetória, como que o Sniper participou dela, como foi tudo isso, onde é que eu parei aqui. Bom, pra começar, a gente volta em 2019, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu já tinha noção de que eu queria medicina, mas era uma coisa que eu nem falava pra ninguém, porque eu sabia que seria muito difícil, que provavelmente eu não ia conseguir, então era uma coisa que eu não contava. Mas ali no terceiro ano eu já assinei um cursinho online, onde as aulas eram ao vivo. Então eu chegava da escola e ia ver aula ao vivo. Eu assistia aquelas aulas e pronto. Quando veio o Enem, eu até que tirei uma nota boa, eu tirei 723, só que era uma nota que não dava pra passar em medicina, e eu já tinha noção disso. Então, eu continuei a estudar. Eu entrei pra direito, só que em 2020 veio a pandemia, então eu não peguei todas as matérias e continuei estudando pro Enem. Eu ainda não contava pros meus pais o que eu queria, só falava que eu queria mudar de curso. Então eu continuei naquele mesmo cursinho online das aulas ao vivo. Eu imprimia o cronograma deles, ia dando check nas matérias que eu via. E no máximo eu fazia uma questão ou outra de fixação, porque eu achava bem chato. Então eu fazia essas questões. Então eu fazia até uns simulados. Eu tenho anotado aqui, só que eu nem tenho as médias gerais todas, porque, por exemplo, natureza, matemática, eu não fazia sempre simulado, eu não gostava. Então eu tenho mais ou menos, eu tirava 695, depois eu tirei 748, outra vez eu tirei 726. E eu fiz 6 simulados no total, sendo que eu não finalizava todas as áreas em alguns casos. Bom, e aí continuei estudando. Veio o Enem, né, de 2020, no caso, que a gente fez em 2021. E eu sabia que eu tinha ido normal, eu não tava com muita expectativa. Só que quando saiu a nota, foi um baque muito, muito, muito grande pra mim. Porque eu tirei 860 na redação e, no geral, a minha nota ficou 722. Então, eu diminuí um ponto de média geral, mesmo tendo passado um ano inteiro estudando. Era uma coisa que pra mim, eu fiquei na cama chorando, eu ficava me perguntando o que é que tava acontecendo, o que eu tinha feito, porque na minha cabeça eu tinha desperdiçado um ano inteiro estudando. E, enfim, acabou que eu resolvi colocar fonoaudiologia no SISU pra ir pelo menos pra uma área da saúde e perceber que eu era apaixonada mesmo por aquilo. E bom, falei pros meus pais, eu vou continuar estudando, porque o que eu quero é medicina. E eu sei que se eu continuar, vai dar certo. Eu tinha isso em mim. Então, eu falei isso pra eles, eu admiti que eu queria medicina e continuei estudando online. Só que eu falei, alguma coisa de diferente eu vou fazer. Porque eu passei um ano inteiro sentada aqui nessa cadeira estudando e não deu errado, e não deu certo. Pelo contrário, eu diminuí minha nota. Então, eu lembro que eu ficava no YouTube procurando dica, procurando estratégia, modelos, e foi aí que eu me deparei com o Sniper. Eu maratonei os vídeos de Sniper, eu anotei aqui, esse aqui, meu caderninho, que eu anotava minhas estratégias, eu anotava realmente o que eu ia fazer, qual fase que eu tava, o que eu tinha que fazer daqui a 3 meses, enfim, fui tendo esses insights. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que eu não tinha noção do que era o Enem pra medicina. Eu não tinha muita noção de quanto que eu precisava fazer pra conseguir aquela nota de corte. Qual área que ia me dar mais uma pontuação maior. Assim, eu sabia de matemática, mas eu não sabia o quão importante que era a matemática. Enfim, comecei então a ter noção dessas coisas, a conhecer a prova e não só o assunto que vai cair nela. Foi aí que o Sniper fez uma diferença muito grande, porque lembro que a partir daí eu mudei de cursinho. Eu fui pra um que tinha aula gravada e não mais ao vivo. E fiz o meu quadro de horários. Então eu tinha o meu quadro de horário e eu sabia, por exemplo, que na terça-feira eu ia estudar biologia. Mas, não necessariamente, eu ia ver uma aula de biologia, porque eu já sabia de muita coisa de biologia. Biologia pra mim tava ok. Então, eu vim aqui no domingo, eu separava, chegava aqui e eu ia fazer em biologia a prova do Enem de 2017. E nessa prova tinha 14 questões e eu acertei 14 questões. E aí no outro dia eu ia fazer uma redação. No outro dia eu ia fazer uma prova de química do Enem de 2017. E aí eu percebi que eu errei algumas questões. Então, no outro dia, eu vi que era de estequiometria que eu tinha errado. Na outra semana, no meu horário de química, eu não ia ver uma aula de sei lá, ciclos biogeoquímicos. Eu ia ver uma aula de estequiometria, fazer questão de estequiometria, que era o que eu tava errando. E eu fui fazendo isso. Eu não mais tinha aquele cronograma de cursinho que eu ia dando check. Ia vendo uma aula, fazendo resumo e tal. Não. Eu sabia ali o que eu tava tendo mais dificuldade. Eu meio que fiz uma assessoria comigo mesma e ia estudando a partir daquilo. Essa parte das questões fizeram uma diferença absurda pra mim, porque além de fazer provas antigas, provas inteiras e provas por matéria, eu fazia muitas questões de provas que eram semelhantes ao Enem, e isso eu nunca tinha parado pra pensar o quão importante seria. Então eu fazia Nesp,
fazia a Olimpíada de Biologia, fazia a Olimpíada de História, coisas assim que foram fazendo diferença na minha trajetória. Então eu lembro que eu tenho aqui, eu fiz 5.800 questões, quase 6.000 questões só no aplicativo que eu assinei de questões. E fora os simulados que eu fiz, ou coisas que eu imprimia e não ficavam lá anotadas no aplicativo. Então, fui fazendo essas questões, fui percebendo quais eram os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, fui fazendo listas sniper e fui ali aplicando tudo isso. E nisso, eu fui vendo, poxa, que realmente eu tava tendo um aumento ali, alguma coisa tava acontecendo, eu tava fazendo de certo, porque fui vendo o resultado. Então, por exemplo, no meu primeiro simulado que eu fiz no ano de 2021, foi em maio, eu acertei 126 questões e eu tirei 747 de média. No meu último simulado, eu fiz ele faltando uma semana pro Enem, foi no dia 6 de novembro, e eu acertei 139 questões e tirei 782 de média. Quando foi no Enem de verdade, eu acertei 139 questões e tirei 781,72 de média. Então, cara, foi uma evolução que realmente se manteve até o Enem. Eu fiz um simulado e uma prova que tiveram praticamente o mesmo resultado. E isso pra mim foram coisas que eu fiquei ali vendo. Então, tinha um simulado que eu tirei 777, aí no outro eu tirei 734. Foi ali, eu já ficava triste. Mas aí no outro vinha e eu tirava 779, 791. E fui vendo que eu tava evoluindo, então que eu tava fazendo coisas certas. Coisa que no ano anterior, o último simulado que eu tinha feito, eu tirava, sei lá, eu tinha tirado 726. E realmente, assim, foi uma diferença de 60 pontos de um ano pro outro que eu conseguia obter. E aí, na reta final, eu fazia muito esses simulados, mas eu também fui muito feliz em aplicar alguns outros métodos, como o do dia A e do dia B, que a gente pode ver. Eu fui mudando o meu quadro horário de acordo com minha evolução, e aí eu fiquei com um horário mais de prova mesmo, de fazer prova e provas como lista, né? Fui fazendo no meu horário. E essas provas como listas eu pegava muito o Enseja, principalmente em naturezas que eu via que eu era ruim, e que o Enseja ele tinha um nível melhor, mais fácil, e que aí poderia treinar mais. Pegava o Enseja, pegava a Olimpíada de Biologia, a Olimpíada de História, algumas de Patec e principalmente o Enem. Fiz todas as provas do Enem, fiz todos os PPLs também. Eu lembro que eu fazia o PPL como prova por área e o regular realmente como prova antiga. Fui fazendo tudo isso e fui vendo realmente a minha evolução. Bom, até que chegou no Enem de 2021 e eu já falei o meu resultado, né? Tirei 980 na redação. Foi uma coisa pra mim maravilhosa, porque era onde eu tinha mais medo, já que eu tinha vindo de 860. E a redação, eu já tinha feito o tema durante o ano, de pessoas, o tema que caiu, pessoas sem documento. E um dia antes, eu tava cantando a musiquinha da Maria e do João, eu sou Maria, eu sou João, porque eu tava revendo essas redações. Então, assim, realmente foi uma coisa que, caramba, eu fiquei abismada, eu fiquei muito, muito feliz, chorei bastante quando vi o resultado. E, enfim, também usei muito o Trello na reta final, como a Suzane deu de dica, foi uma coisa, caramba, essa organização foi o que fez a diferença pra mim. Foi essa organização, foi saber ali o que eu tinha que fazer. E o que eu, Érica, tinha que fazer, e não o que vários estudantes, porque eu não tenho as mesmas dificuldades que as outras pessoas, e isso era uma coisa muito individualizada pra mim, esse meu plano de estudos que eu tinha. Então, fiz as provas mais fáceis, fiz muito simulado, fiz muitas questões, muitas redações, fui marcando realmente, tinha o meu caderno de erros, porque é das coisas que eu mais gosto, esse caderninho de erros, eu ia anotando, fazendo resumo. Via que eu errava muito sobre visão, sobre olho, então fui fazendo. Coisas de doença, eu sempre anotava aqui. Bom, fiz muita prova, eu tenho esse bolo aqui de prova que eu fiz, nas questões, no caderninho, de todas as coisas que eu ia vendo e marcando. E realmente, assim, fez uma diferença muito grande pra mim, toda essa organização que eu tive. E aí, quando eu passei, quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz, chorei, mas eu falei assim, cara, eu não tô acreditando, isso aqui é mentira, vai acontecer alguma coisa, vai dar errado, eu não passei, que é isso? Eu não acreditava, porque depois de 3 anos eu tinha conseguido. E aí, eu falei pra minha mãe e pro meu pai, e eu falei, não conta agora pra ninguém, porque eu não tô acreditando ainda. Mas a minha família é enorme, e, né, fofoquinhas, então, à noite, eu tava bem tranquila, eu fui recebida com essa surpresa aqui de comemoração. Eu passei, mas é como se você estivesse...
passar, então é graças a eles, principalmente, e a vocês que me apoiam, que me amam e que confiam em mim, me dão livro pra eu ler, ficam falando, né? Agora eu tô com brincadeira pra comprar meu jaleco. Eu fiquei muito emocionada de verdade, porque é uma conquista que não é só minha, de Erika, é uma conquista de toda a minha família, de todas as pessoas que estiveram junto comigo nessa trajetória, todos os professores, inclusive, todos foram online e nunca viram o meu rosto, mas que eu passei graças a eles, né? Passei também graças ao Sniper, que realmente pegava na minha mão e falava assim o que eu tinha que fazer. Mas eu ganhei uma autonomia muito grande estudando sozinha, que era entender que aquilo ali servia pra mim, mas isso aqui não serve. E foi uma das coisas que fizeram diferença. Eu tô muito ansiosa pra começar minha rotina de faculdade. Vai demorar um pouquinho, porque tem um atraso por conta da pandemia, mas meu nível de ansiedade, eu já comprei até livro pra eu ir estudando. Tô doida pra fazer um jaleco, uma pijaminha, ó, tô juntando já dinheiro pra comprar meu esteto. Esse livro de bioquímica que eu tô doida pra usar. Tô muito feliz, realmente. Agora o meu único desejo é fazer a diferença na vida de outros estudantes, porque eu sempre acreditei muito no papel da educação e acreditei muito que uma pessoa pode sim dar a mão pra outra e ajudá-la. Então sempre que eu escuto algum amigo meu, alguma pessoa falando que quer um curso, que quer fazer, não importa nem se não é medicina, eu sempre vou lá e falo, pô, vai, persiste, que uma hora dá certo, não desista, tenha a organização, tenha a disciplina, que eu acredito que são essas as coisas que mais fazem diferença. Organização, disciplina e entender o seu objetivo, estudar o seu objetivo. Não é estudar geografia, é estudar geografia para o seu objetivo, para o Enem, e foi isso que eu fiz. Comecei a entender a prova, entender de TRI, entender o que era mais fácil, o que era mais difícil, entender onde que eu precisava fortalecer, onde que eu podia abrir um pouquinho a mão ali, porque na incidência não cai tanto, e enfim. Fiquei muito feliz, acho que falei de tudo, acho que falei da minha evolução realmente nos simulados, do meu horário, e tô muito feliz mesmo. Inclusive, às vezes eu nem demonstro tanta felicidade porque eu não acredito ainda que eu passei. Eu fico rindo comigo mesmo, eu fico tipo, caramba, é mesmo. E, enfim, agradeço muito mesmo a todo mundo que participou, agradeço a oportunidade de estar aqui falando, e é isso.